honesto. Tá dando um áudio aí, uma microfonia. Vocês estão me ouvindo? Ah, melhorou. Então, nesse aspecto, a gente, né, se conecta às mesmas correntes mentais benéficas, né, voltadas para o bem, né, que seria esse servir, servir no benefício de todos, né, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias. Então, se a gente é chamado a servir no bem e a gente não faz isso, servindo no bem para todos, a gente cria uma perturbação na nossa própria energia mental, agravando o nosso estado. Aí a gente passa para o finalzinho do livro, que é o último, do capítulo, que é esse último subtítulo, que são as correntes mentais destrutivas, né? Então, quando a gente não serve em benefício de todos, ou pelo egoísmo, ou pela vaidade, ou qualquer coisa que o valha, a gente entra nesses estados referidos de tensão devido a núcleos de força na psicosfera pessoal, chamada como atmosfera psíquica, né? Procedem quase sempre à feição das nuvens pacíficas, repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras, atraindo os campos elétricos com que se fazem instrumentos da tempestade. Então, essas correntes mentais destrutivas são consideradas aí, né, como as nuvens, né, que estão lá tranquilas e a gente olha para o céu, está tudo bem, mas vai fazendo esse aumento de carga, né, de elétrons livres, gerando uma tempestade. E a gente pode associar essa tempestade à nossa própria turbulência mental, né? Acumulando em si mesmas as forças de raiva, de inveja, por exemplo, né? Em processos de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças de mesmo teor, né? Que é o oposto do bem, a gente atrai da mesma forma, de acordo com a sintonia que a gente tiver, caindo frequentemente na cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos, né? Então, depois que a gente faz o erro, a gente vai analisar e refletir. Então, quando a gente cai nessas correntes mentais destrutivas, com pensamento de raiva, de inveja, de cobiça, qualquer sentimento que a gente sabe que não está voltado para o bem coletivo, que na parte anterior citou, né, para o benefício de todos, a gente cai automaticamente nossa vibração e em todos os campos mentais tem alguém para sintonizar com a gente, né? Os espíritos estão em toda parte e tem desde os mais ainda voltados para o mal, né, ou para a inferioridade deles ainda, por falta, às vezes, de conhecimento, até os mais sublimes. Então, de acordo com a forma que a gente vai conduzindo a nossa conduta, isso vai acontecendo e nos mostrando realmente a importância do pensamento voltado e focado para o bem, mas, sobretudo, na ação benéfica. Porque o Vicente cita, né, que não existe doença, existe doentes. Então, no momento, ou é o contrário, não sei. Eu sei que no momento em que a gente se conecta com pensamentos, né, de agressividade, pensamentos ruins de toda sorte, a gente vai sintonizar com espíritos que desejam esse mesmo tipo de coisa, né? Então, a nossa vibração e nossa energia tende a cair para esse tipo de sentimento, né? De ódio, de revolta, de agressividade. Então, automaticamente, a gente acaba por cair, às vezes, na teia de uma obsessão ou algo até pior, pela nossa própria permissão de que isso se suceda, porque a gente que está sintonizando. Então, eu acredito que quando o Vicente fala, né, que a gente, através do pensamento, tem esse mesmo poder da cura, né? O Paulo tinha falado antes comigo, né, que não seria que a cura, né, precisaria, né, dos espíritos superiores, né, de um auxílio, de uma orientação, mas eu acho que se tudo está na mente, tudo é através do pensamento, se a gente está com pensamentos tão destrutivos, a gente começa, através dos trilhões de células que são orientadas por nós, né, a gente começa a criar no campo delas próprias estes sentimentos, né? Então, se a gente que está ensinando as células como devem se conduzir, né?
e a gente está com pensamentos tão ruins, elas mesmas vão se deteriorando e criando as coisas que a gente chama por doença. Então, foi isso que eu compreendi. Tá lá? Assim, é um processo que certamente ele vai se estabelecendo gradativamente, né? Ele não acontece de um momento para o outro, né? O espírito, quando reencarna, ele já vem com o seu passado, né? Com o seu arcabouço de experiências anteriores. E ali, dentro do núcleo familiar, ele vai sofrendo as influências positivas, mas também as negativas, né? E aí ele vai ali traçando o seu roteiro durante o processo da reencarnação, né, nas várias circunstâncias em que ele é chamado a participar, né? E como a nossa civilização moderna ela anda muito materializada, né, sem esse conhecimento evangélico, em menor escala ainda à luz da doutrina espírita, né? Então as pessoas vão acumulando essas energias destrutivas, basicamente pelo egoísmo, né? O egoísmo vai crescendo dentro do ser de forma que o que interessa é somente ele e os objetivos que está traçando. Então, ele mesmo vai acumulando essas energias destrutivas e sintonizando com os espíritos desencarnados e até com os encarnados no mesmo propósito, né? Então, vai gerar um desequilíbrio aí com consequências desastrosas, né? E a única porta que vai reconduzi-lo é a porta da dor, né? Que vai gerar o sofrimento, né? E através do sofrimento ele vai reavaliar tudo aquilo que ele fez. Ou ele traça um novo roteiro, ou ele se rebela, né? Então tem muitas coisas aí para acontecer, as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Estão ouvindo? Sim. Então, a participação está aberta. Encerra o capítulo. Ou encerra o capítulo e começa outro. Ô Paulo, eu só queria acrescentar aí o seguinte: a gente ainda tem um problema em relação ao que o capítulo aqui está falando, de perder, inclusive, a forma perispirítica. Porque às vezes nós vamos reencarnando sucessivamente e por tantas vezes cometendo os mesmos crimes, que aí nós passamos a lesar o perispírito de tal maneira que é como se você perdesse, é como se você fosse perdendo parte dele. E quando a gente fala de forma ovoide, a forma ovoide é porque, na realidade, o perispírito ele foi estraçalhado de tal maneira que você perdeu. Então, um dos grandes problemas que hoje nós temos em relação a essas reencarnações sucessivas, onde os espíritos não estão se esforçando para melhorar, é a segunda morte. E no caso de uma segunda morte, a coisa complica de tal maneira que para um espírito reverter a situação é quase impossível. É quase impossível. Só queria completar isso aí. Mas sendo impossível, o que sobrou? Porque, na realidade, o que acontece? Você tem leis que você está sujeitas a ela. Olha para você ver. Você passou por uma série de processos, nós todos passamos por uma série de processos até chegar na forma em que nós estamos. É muito comum dizer assim: o espírito não retrograda, ou seja, ele não perde o que ele aprendeu. Mas, pelos crimes que ele comete, ele não é que ele vai regredir mentalmente,
mas materialmente ele vai regredir. E ele, inclusive, pode perder a forma. E para que ele nasça na Terra, ele depende da forma. Ele depende da forma perispirítica. Sem o perispírito não há formação de corpo. Esse é o problema. E nós vamos perdendo tudo isso por causa, né, da nossa forma, a forma que nós escolhemos para viver aqui na Terra. Você vai repetindo os mesmos crimes, você não melhora, você não se esforça por melhorar, e é onde eu particularmente vejo uma responsabilidade muito grande das religiões. Porque o que acontece? Qual que é a função da religião? Religar os homens a Deus. E como que se religa? Através da conduta do Evangelho. Então, porque o Evangelho é roteiro. O Evangelho é roteiro, com toda sinceridade. As religiões pegam Jesus para si, pegam o Evangelho para si, mas o Evangelho é um roteiro de vida. É um roteiro para você caminhar, né? E aí, o que acontece? Você acaba perdendo tudo isso, essa oportunidade. Você se aprofunda, você vai descendo tão profundamente que você não consegue recompor o perispírito para nascer de novo aqui na Terra. Eu estava lendo um livro, esse livro é do Ranieri, e ele mostra alguns espíritos que cometeram tantos crimes aqui na Terra que eles tomaram forma nas zonas mais profundas, né, das zonas infernais. Eles perderam tanto a forma que quando a turma estava andando ali nessas regiões infernais, eles viam aqueles montes de árvores secas. E aí havia um questionamento, mas aqui tem árvore? Não, aquilo não é árvore, não, aqueles são espíritos. Eles desceram tanto, eles cometeram tantos crimes, que eles perderam a sua forma perispirítica. Então, aqui na Terra, eu acho até difícil eles reencarnarem. Então, eles teriam que reiniciar esse processo, talvez, em outros mundos primitivos. Então, assim, a gente acha... Não, pode completar. É porque a gente acha o seguinte, nós temos liberdade, mas a liberdade ela tem limite na lei. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa lá na colônia Santa Isabel, ela tentou suicídio 10 vezes. E por incrível que pareça, a espiritualidade na hora lá me pediu que eu conversasse com ela. E eu fui conversando, e a resposta para ela foi o seguinte: não terá a 11ª vez. Olha, você vê. E aí, fui explicar para ela o que vai acontecer, o que acontece normalmente com uma pessoa que comete um suicídio premeditado. Depois que eu expliquei tudo para ela, ela parou e pensou e falou assim: nossa senhora, é desse jeito mesmo? Eu falei: Bom, fala, Fernando. Não, porque essa questão dos ovoides, eu não sei qual livro do André Luiz, que aparece lá uma irmã que está extremamente obsediada, e eles veem no entorno, próximo à cabeça dela, esses ovoides. Eles perdem as características perispiríticas, né? Vão lesando o perispírito, como você falou, até ficar como se fosse uma forma ovoide. Mas eles, intelectualmente, você falou que podem ser já, né, até de muito conhecimento, apesar de voltados para o mal. E como é que fica esse conhecimento deles? Porque se eles podem se aproximar e até obsediar de forma a deixar a pessoa num estado quase que vegetativo, como cita no livro, eu fiquei meio sem entender. Tipo assim, eles não podem reencarnar, mas eles podem ficar do lado de lá continuando a produzir esse mal tão grande? Bom, na forma ovoide, eles vão usar só o pensamento, mas eles não têm a capacidade de poder continuar cometendo os mesmos crimes, entendeu? E outro detalhe também interessante nisso,
é que alguns espíritos que tomam forma ovoide, que ainda estão aqui na Terra, e que às vezes se ligam a algumas pessoas por um processo de enxertia mental, esses espíritos eles dependem dos encarnados para eles se manterem vivos, vamos assim dizer. Tanto é que é muito comum você ver pessoas que têm um tanto de doença, como diz as pessoas, né? Tem um monte de enfermidades, mas faz tudo quanto é exame e não tem nada, tá igual um coco. Mas o que acontece? O problema é que é dois usando o mesmo corpo. Porque existe aquela ideia de que não há incorporação. É claro que há incorporação. As pessoas falam assim, não, usa o termo da física, dois corpos não podem usar o mesmo espaço. Dois corpos materiais, mas um corpo material e um corpo semimaterial pode sim. Claro que pode. Ele é maleável, né? Ele é maleável, ele tem plasticidade, então às vezes ele chega a tomar o corpo de tal maneira, ele não consegue tirar o encarnado daquele corpo e ele assumir. Mas ele domina as forças mentais de tal maneira que ele passa a dominar o corpo por tempo indeterminado. Então essas energias destrutivas aí, Vicente, elas são muito mais amplas do que a gente imagina, né? Muito mais. Porque, assim, os espíritos que reencarnam, por exemplo, com demência, com cegueira de nascença e por aí vai, né? Uma série de situações que o espírito mesmo foi criado, né? Não é que Deus falou para ele, agora você vai reencarnar cego, não. Ele mesmo foi que Paulo, escuta só. Olha que interessante. Vamos pegar o Evangelho de Jesus. Jesus diz assim: se seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Olha que coisa mais interessante. Agora, se você pegar isso a nível de uma visão materialista, você vai achar, pô, Jesus estava doido. Eu vou arrancar meu olho? Isso é suicídio. Mas escuta só, ele não está falando do olho físico, não. Então, assim, a gente precisa de parar e começar a entender esse processo, né? A lei divina, é porque existe uma ideia de punição que Deus vai nos punir. Deus não pune. A lei já está impressa na sua consciência. É você que vai se punir, é você que vai se julgar. Você já imaginou se Deus precisasse de montar tribunais para julgar os homens nos seus crimes? Cara, isso era uma loucura. Então não precisa disso, não. O seu próprio, a sua própria consciência faz esse processo. Então é por isso que muitas vezes o espírito pode tomar uma forma que ele não consegue voltar. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução constante. A gente não está parando de evoluir. Nós estamos aí, nós estamos continuando aí no processo. Só que como esses espíritos eles acabaram parando no tempo, vai chegar uma época em que eles vão ter que nascer em planeta primitivo. Com um detalhe: tudo aquilo que eles aprenderam aqui intelectualmente, eles vão poder usar lá nesse planeta primitivo. E aí eles vão ajudar no progresso do planeta. Assim como aconteceu na Terra. Porque a Terra também aconteceu isso, lá nos seus, né? A gente não tem como falar em quantos mil anos aconteceu esse fato, quando os capelinhos desceram para cá, né? E quando eles aqui chegaram, você já viu que é ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Isso é fato. O sujeito chega aqui só tinha ignorante. Eles tinham um conhecimento além de quem já estava aqui no processo primitivo. Esses espíritos que aqui chegaram, eles usavam a inteligência deles, da intelectualidade que eles tinham adquirido nas cidades onde eles moravam, e na hora que eles iam colocar em prática aqui na Terra, os caras viravam deuses. Por quê? Aí quando você pega a história lá atrás dos deuses,
você vai entender o processo, porque os camaradas eram fora do comum. Então, eles promoviam cada coisa aqui na Terra que eles eram tidos como verdadeiros deuses. E aí começa a surgir a ideia, né, dos reis, dos deuses do Olimpo, e aí vai por diante. Enfim. Ô, Vicente, eu acho intrigante, porque existem pessoas reencarnadas que se enxergam como animais e fazem até cirurgias para parecerem animais. É esse o caso que você está falando aí? Nesse caso, eu não sei te dizer, mas é porque, assim, tem pessoas que a conclusão que a gente chega é o seguinte: elas querem chamar a atenção. Então, talvez seja uma forma, né? Seja uma forma de chamar a atenção para si. Se você parar para pensar, tem muita gente por aí que cria formas de chamar a atenção para si. Não tenha dúvida. Então, assim, a gente tem tentado colocar para as pessoas que a beleza não está no protótipo físico, porque cada um é diferente. Então, a humanidade é que criou um protótipo, né? Fulano é feio, Beltrano é bonito, né? Eu falo que um dos homens mais feios que eu conheci na face da Terra foi Chico Xavier. E era o cara mais bonito que eu conheci na face da Terra. Então, assim, olha como é que são as coisas. Ele abria a boca, saía a luz. Em compensação, eu trabalhei com uma mulher uma vez que, aparentemente, ela era lindíssima, fisicamente falando, mas ela não podia abrir a boca. É como se abrisse a boca e só saísse bobagem da boca dela. Então, a beleza dela sumia. A ponto do namorado dela um dia virar e falar assim, eu nunca vi, eu não sei o que eu vi nessa mulher, de tão burra que ela é, assim mesmo, isso na frente de todo mundo. Olha para você ver que situação. Então, assim, é muito difícil a gente falar nessa situação. Você vê hoje aqui na Terra, por exemplo, né, as pessoas querem uma beleza eterna. E aí vão para as clínicas, né, de estéticas e tem que fazer, porque eu não posso ficar, eu tenho que estar com 70 anos, mas com carinha de 30. Mas internamente a pessoa às vezes não fez o possível, né, para se manter daquele jeito. O ideal é você chegar aos 70 controlando suas emoções, mas com carinha de 30. Esse é o ideal. Como diz o Ezequiel, que nós não envelhecemos. E eu estou concordando com ele. Nós desgastamos as nossas células e, com isso, pelo desgaste, nós vamos tendo alguns problemas de ordem física. Até porque nós espíritas aprendemos que não existe doença, existe doente. O que é um doente? É aquele que usou mal a sua liberdade. Ô, Vicente, então a nossa situação como espírita também não é fácil, não, porque, tipo assim, é meio que você despertar no meio de uma multidão de gente dormindo, é até estranho, na verdade. Você começa a se sentir meio esquisito mesmo, assim. Assim, você aprendeu muita coisa, mas dependendo, você tem que dosar, porque senão você vai ser taxado como louco. Ô Paulo, você já parou para pensar se toda a humanidade hoje tivesse uma visão espiritualista, aliás, uma visão espiritista? A humanidade inteira. Agora, olha que interessante. Dentro do movimento espírita, quantas vezes você escuta algum espírita dizer assim, isso aí que eu aprendi isso, aprendi aquilo, mas isso aí é excesso, isso é bobagem, não tem isso não. Então, Muitas vezes. ele cria para si uma série de desculpas. É o chamado desculpismo. Por quê? Evoluir é fácil? É claro que não. Porque se você parar para pensar o seguinte, se Deus já tivesse nos construído 100% perfeitos, a gente não precisava de reencarnar, para quê? Qual que é o mérito? Então, o fato de você ter que chegar à sapiência é para que você
se esforce, lute, né, no dia a dia, pegue os seus talentos, faça uso dele, aí sim, você, pelo seu esforço, pelo seu caminhar, é que você fez as conquistas que você precisava. É por isso que a gente tem o costume de dizer, Deus não dá dom para ninguém. As pessoas falam assim, fulano tem o dom da pintura, o dom da mediunidade, o dom disso. Deus não dá dom. Deus te dá a ferramenta igual dá para todo mundo. Agora, à medida em que você começa a fazer uso dessas ferramentas, você vai ampliando sua capacidade. Esse é o fator. Quem mais tem, mais será dado. Né? Está lá no Evangelho. Mas isso você falou tanto verdade que eu percebo assim, tem muitos que assim, acatam bem as coisas que você fala e dispensam outras. E do Ezequiel também é a mesma coisa. Ô Paulo, quando Jesus fala assim, eu vos enviarei um Consolador prometido, que vai dizer para você tudo que eu não pude falar. Olha que interessante. Agora, por que ele mandaria um Consolador prometido? Todo mundo está preparado para receber o Consolador? Não. Quem está preparado para receber o Consolador aí é um grupo pequeno no meio dos 8 bilhões de espíritos. Se você parar para refletir, cara, nós estamos evoluindo tecnologicamente. Mas moral, espiritualmente, nós ainda estamos muito evoluídos. Nós ainda vivemos a questão consanguínea. Aos meus tudo, aos outros é o que sobrar. Essa é a realidade. O problema é que nós estamos co-criando, né, resgates dolorosos para nós mesmos, né? Está lá no livro de André Luiz, no livro Missionários da Luz, o André Luiz questiona o mentor dele, estava numa reunião, se aquele espírito trabalhador lá na casa que fazia maravilha, se ele era um espírito que poderia ser dito como uma alma de escola. O mentor dele vira e fala assim, não, ele é um espírito, sem tirar o mérito do trabalho que ele realiza, mas é um espírito ainda que tem resgates para serem feitos na Terra. Mas ele está aqui gerando crédito, auxiliando as pessoas, e amanhã ele tem que voltar para a Terra para dar continuidade nisso. Olha que negócio. E os camaradas, sim, com capacidade fora do padrão nosso. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo, Vicente. Vou só parar de compartilhar aqui a tela. Agora, quem vai fazer agora? Sou eu. O Calazans. Vou compartilhar aqui. A Isabel. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Oi. Voltando um pouco aí, onde você estava falando dos ovoides, e os nossos irmãos que têm a forma de dragões, de lobos, né, de animais mesmos, que tá aí eles também vão ser levados para planetas primitivos? Isso aí é o que eles chamam de licantropia. E como que surge a licantropia? Licantropia é o seguinte: alguns espíritos que ainda estão nas zonas purgatoriais, vamos assim dizer, mas que são espíritos de uma intelectualidade muito grande, eles precisam de muita energia animal para eles sobreviverem. E quando eu digo energia animal, é a energia dos homens, é a parte mais grosseira das nossas vidas na Terra. Então, o que acontece? Eles captam tanta energia animal que eles vão mudando a sua forma perispirítica. Esses espíritos também, eles terão grandes dificuldades para reencarnar, porque eles também podem nascer com formas monstruosas. E grande parte deles pode vir a acontecer no futuro, né, que a Terra já está passando por esse processo, e eles serem banidos daqui para outros planetas ainda em estado primitivo, viu? Gente, está compartilhando aí para vocês? Tá. Ah, tá.
porque eu não consigo mais ver, porque agora eu vou ver. Então, se tiver que falar alguma coisa, vocês têm que falar comigo. Já pode me interromper, tá? Bom, então vamos lá. Então, a gente entra no capítulo 16, né, do livro, que chama Fenômeno Magnético da Vida Humana. Então, esse capítulo, ele é um capítulo que eu achei até bem interessante, assim, mas, na verdade, na hora que eu comecei a fazer o estudo, né, assim, por mais que a gente saiba das influências que a gente tem uns sobre os outros, né, eu via até, assim, a responsabilidade maior ainda que nós temos, né, porque o capítulo, ele aborda, ele fala da influência do magnetismo nas interações humanas e como ele se manifesta na nossa vida cotidiana, então, no nosso dia a dia, como é que manifesta. E a hipnose, ela é analisada como um fenômeno mediúnico baseado no reflexo condicionado. E daí eu fico pensando assim, na nossa responsabilidade com aquelas pessoas nas quais a gente convive, principalmente as pessoas pelas quais a gente tem, né, tem uma responsabilidade maior, né? Então, por exemplo, nossos filhos, que é o que vai também falar no capítulo. E a relação entre o reflexo condicionado e a hipnose, ela vai ser explorada para explicar como padrões mentais e comportamentais podem ser estabelecidos e também modificados através de processos de sugestão e processos de repetição. Bom, então, vamos lá. Aí, ele fala, eu queria até trazer um pouquinho desse conceito de reflexo condicionado, a gente já até viu, né? Mas são respostas automáticas adquiridas por meio de experiências repetidas, então em encarnações também passadas. E nós temos, né, além de reflexos inatos, a gente também desenvolve reflexos que são condicionados ao longo da nossa vida, né? E que vão influenciando comportamentos e reações. E esses reflexos, eles são formados pela repetição de estímulos e respostas que vão criando hábitos que podem ser positivos ou podem ser negativos, né? Então, tem os reflexos inatos e os reflexos que são adquiridos. E aí, a hipnose seria um estado em que a mente se torna sugestionável e permitindo a introdução também de novas associações e a modificação de reflexos condicionados existentes. Então, durante o transe hipnótico, o indivíduo pode ser levado a estabelecer novas conexões mentais, ele vai substituindo respostas automáticas que são indesejadas por comportamentos que também são mais saudáveis. Então, por exemplo, né, uma pessoa que no processo de hipnose, que às vezes tem, por exemplo, uma experiência passada negativa em relação à altura, e que no processo de hipnose ele pode modificar, né, esse comportamento como se fosse um pouco mais, como se tivesse, né, sugerindo algo um pouco mais positivo, uma experiência mais positiva. E aí até me veio essa questão, assim, quando eu tentei, né, a questão da hipnose mesmo, que eu falei que para mim não funcionou, eu tinha vontade, por exemplo, eu tenho medo de altura, eu não passo numa passarela sozinha. E eu sei que isso não tem a mínima lógica, eu sei que, assim, me dá é como se fosse uma atração que me dá, como se eu tivesse, assim, vontade de pular. E aí eu fico assim, o que é isso? Só pode ser alguma coisa passada, mas eu não consigo lidar de outra maneira com isso, né? Então, mas que eu fico pensando o seguinte, a gente, da mesma forma que, né, que as experiências anteriores, elas vêm comigo, eu tenho que, de alguma maneira, trabalhar isso, né? Uma das formas poderia ser essa hipnose, o processo de hipnose, mas também há outras maneiras, né, da gente enfrentar situações que a gente não vive mais, né? Então, é uma coisa que já passou, né? Mas que a hipnose também, ela tem esse efeito, né? E aí, o que acontece na questão da hipnose é que o indivíduo, ele obedece às sugestões feitas pelo hipnotizador, né? Então, ela é entendida como se fosse, assim, uma ação da vontade de uma pessoa sobre outra.
E aí vai levando o hipnotizado a um estado alterado de consciência. Então aí eu fico até pensando assim, até que ponto, né, que o hipnotizador ele pode, né, ter essa ação que no caso vai influenciar, né, a vontade de uma outra pessoa, uma vez que a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, na verdade, eu entendo que se você está ali procurando uma ajuda, por exemplo, essa situação minha, estou ali procurando uma ajuda, é da minha vontade de melhorar, eu tenho vontade de não ter mais medo de altura, mas eu ainda não dou conta de chegar a enfrentar, eu falo assim, eu vou lá numa passarela sozinha e hoje eu vou passar. Eu ainda não consigo fazer isso. Então, buscando uma ajuda, né? Então, se fosse um processo lá de hipnose, eu acredito que não está influenciando meu livre-arbítrio, né? Apesar de eu estar obedecendo às sugestões do hipnotizador. Então, tem uma diferença aí. E aí entra um capítulo, né, que fala de hipnose de palco e da hipnose natural. Então, é até interessante, né, porque a questão que ele fala, né, que além dessas demonstrações públicas de hipnose, né, que seria a hipnose de palco, né, aquela que a gente tem, que é o espetáculo da hipnose. Então, além, né, disso, ele fala do fenômeno hipnótico naturalmente nas nossas relações diárias com as pessoas, né? Então, a hipnose de palco, ela ocorre nessas demonstrações públicas. Então, na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose, que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Então, alguns se entregam mais facilmente, enquanto outros são mais resistentes, né? Então, a Andréia até chegou a falar disso no capítulo dela. Então, aqui o André Luiz, ele refere-se àquela hipnose que é clássica, que é aquela que ocorre em apresentações públicas, né? Quando o hipnotizador, ele tem um controle temporário sobre uma ou um grupo de pessoas, né? Ou mais pessoas. E aí ele daria uma passividade, o hipnotizado daria passividade respondendo a comandos, né? Então, a gente poderia pensar nisso, né? O hipnotizado como dando uma passividade. Eu entendi dessa maneira. Se eu estiver enganada, pode me interferir aí, até me corrigir, por favor. E na hipnose natural, né, que é no nosso dia a dia, nós temos o mesmo fenômeno da hipnose de palco em nossas relações uns com os outros. Então, na nossa convivência diária, nós somos ao mesmo tempo hipnotizadores e hipnotizados. Então, a gente sofre influência e também nós influenciamos. Então, nós emitimos opiniões, nós compartilhamos crenças, influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente convive, assim também como nós recebemos e também assimilamos essas influências, né? Então, na vida comum, todos nós praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós através de vários graus de rendição à influência alheia. Então, é isso que o André Luiz ele chama de hipnose natural, né, que é essa que ocorre no dia a dia, e ele relata que essa situação ela já começa no berço, né? Então, já quando logo que a criança nasce, né? E aí entra na questão do lar, né? Como sendo o primeiro, né, e o mais vigoroso centro de indução que a gente tem aqui na Terra, né? Então, nessa questão aí do lar, aí entra a influência, né, que ele enfatiza do papel do lar como sendo, né, essa questão da importância dos pensamentos dos pais, né, das atitudes dos pais, que acabam moldando as inclinações e as condutas dos filhos. Então, mostra como que o ambiente familiar, ele tem uma influência forte sobre a criança, principalmente nos primeiros anos de vida. E aí vem a questão, né, que eu falei assim, a gente já sabe da influência, da importância que tem, né, os pais na educação dos filhos, mas na hora que a gente vê assim, né, a importância é muito maior do que a gente imagina, né, e que o espírito reencarnado no período infantil,
ele recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência em processo análogo ao da escola primária. Então, da mesma forma que ele está ali aprendendo na escola primária, ele está o tempo todo aprendendo com os pais. E aí vem... Eu queria tirar uma dúvida com você ou com quem souber aí. Esse livro foi escrito, né, há mais de 50 anos. Hoje a gente observa a criança aí com 1 ano já está com tablet, né? Então, assim, e fica horas, né? E joguinhos de guerra, né? E muita sensualidade, que não, na verdade, indiretamente os pais estão passando porque eles estão dando a liberdade do filho ficar em mãos. Esse mesmo processo de hipnose ocorre com esses aparelhos hoje para com os espíritos ainda na fase infantil, né? Que ali eles influenciam de forma de massa, né? Um jogo, né? Tudo que é negativo que a gente vê que tem nesses aparelhos, né? Porque a tecnologia, as coisas são neutras, né? Depende do uso que se dá, né? Mas a responsabilidade, eu acredito que seja dos pais, Fernanda. Não, sim, mas eu digo assim, a forma da hipnose que passa a ocorrer, porque aí acima você falou, né, do lar, que é o mais vigoroso centro de indução. Então, no caso hoje, que a gente observa que uma grande maioria das crianças não estão, né, como o pai e a mãe nem conversam com as crianças, né? Elas estão sendo essa massa essas faixas etárias, né, já desde tempos aí com essa tecnologia, elas são influenciadas por uma outra fonte, né? É verdade. Isso, com certeza, tem essa influência negativa, né? Eu fico pensando, mas eu acho que a responsabilidade aí, no caso, é dos pais, né? Porque a criança não vai pegar um tablet sozinha e vai, né, começar ali manipular, a não ser que um adulto chegue e entregue para ele e autorize ele a ver aquilo, né? Então, tem aí, eu acho que uma grande responsabilidade aí dos pais. Ô, Isabel, vamos dar uma pensada, olha que interessante. Quantos meios nós temos hoje na Terra de indução hipnótica? Nós temos a mídia, que a mídia nos influencia, né? Porque se você parar para pensar o seguinte, é a mídia que dá as regras de como nós vamos viver, de como nós vamos vestir, de como nós vamos comer, o que nós vamos fazer. É a mídia que faz isso. Então, tem até um nome para muitas pessoas que são os influenciadores. Hoje você tem os chamados influenciadores digitais. É tudo um processo hipnótico. Aí você para pensar, por exemplo, as pessoas que fazem as lives, né? As pessoas que tiram fotografias por aí andando, né? Então, assim, quando a gente fala assim, às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 100 seguidores. Então, aí, o que eu estou fazendo para alguém me seguir? Indiretamente, não deixa de ser uma hipnose. Porque você... E a gente não para pensar o seguinte, se alguém está seguindo os seus passos e você está dando passos errados, você é responsável por isso. O que diz o André Luiz sobre suicídio? Quando você convive com alguém e que esse alguém, às vezes, toma a decisão de se matar e que você poderia, aliás, até pelo fato de você já estar junto com aquela pessoa, você poderia auxiliá-la para que não fizesse isso. Existe um fator de responsabilidade seu também na decisão que o outro tomou. Então, assim, o troço é tão complexo, é a mesma coisa. A gente vive no dia a dia, eu citei isso aqui outro dia, dentro da pergunta do Kardec ao Espírito de Verdade, os espíritos influenciam em nossas vidas, a resposta está lá. Então, o que acontece? Essa influência, ela é hipnótica. Porque em muitas situações, nós estamos num processo onde nós vamos fazer aquilo que os espíritos querem.
E a gente vê isso no dia a dia. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, Vicente, né, até pegando um gancho aí no que você está falando, se uma criança suicida de 10, 11 anos, igual a gente vê às vezes, 9, 10, 11, ou às vezes até um adolescente, que os pais se sentem culpados, eu acho que tem uma razão para eles se sentirem culpados, sim, porque de certa maneira eles têm uma responsabilidade nisso. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, ai, mas eu sinto culpa, eu não sei nem o que dizer, porque, na verdade, eu me sentiria também, da mesma maneira que a pessoa, entendeu? Assim, se falar assim, ai, eu sinto culpa porque meu filho suicidou, eu também sentiria culpa. Eu falo assim, eu errei, porque eu não dei conta, eu recebi um espírito para cuidar dele, e não dei conta. Então, né, ele veio com uma tendência, mas eu acho que os pais no período infantil, ele não tem essa possibilidade de modificar a conduta do filho. Claro. Então, eu falhei. Claro, sem dúvida nenhuma, ele é responsável. Eu falhei. Como eu... Mas eu percebo assim, na verdade, até os pais realmente eles estão perdidos. Eu mostrei um apartamento recentemente para um casal na faixa de 35 anos, um apartamento mobiliado, um apartamento grande, de 4 quartos. Chegou o casal com a menina de 8 anos. Aí ela subiu no elevador com um tablet na mão, um joguinho. Chegou no apartamento, ela sentou no móvel, num sofá na sala, enquanto eles viram o apartamento todo. E ela parou no Pilates, que é uma área que tem de interesse, né, infantil, ficou sentada lá no tablet e foi embora do mesmo jeito. Então, assim, se os adultos não forem evangelizados, conscientizados, nós vamos ter uma sequência de reencarnação de crianças muito comprometidas. É verdade. Mas a gente também, olha só, e tem uma outra questão. Por exemplo, quando eu tive meus filhos, eu não era espírita, eu não tinha conhecimento de um tanto de coisa que hoje eu tenho. Hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, eu vou ser muito honesta, eu sinto muita culpa de muita coisa que eu não fiz. E que eu deixei de fazer, e muita coisa que eu fiz, né? E que não tem mais jeito, não tem mais volta. Fiz porque aquilo era o que eu conhecia no momento, e para mim aquilo ali estava certo. Hoje eu faria tudo diferente, entendeu? Assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria muita coisa que eu fiz. Mas isso surte um efeito neles. Um efeito que, de certa maneira, é uma responsabilidade minha, não adianta eu negar, né? Então, eu tenho uma responsabilidade nisso, e isso eu tenho que tentar consertar, entendeu? Então, eu fico pensando nisso o tempo todo. Eu falo assim, quando eu falo assim, olha, eu tenho pânico de desencarnar, porque eu falo que eu tenho que tentar consertar toda a asneira que eu já fiz na vida. E aí, eu sei que numa encarnação não vai ser impossível dar conta de tudo, mas pelo menos com meus filhos eu tenho que ajustar algumas coisas. Então, enquanto eu não ajustar, eu acho que eu não vou ter minha consciência tranquila, entendeu? Assim, porque eu fico vendo assim, o tanto de coisa que a gente erra, né? E assim mesmo, como eu não fico hoje falando assim, meu pai, minha mãe, que eles fizeram isso. Eu fico imaginando que um dia também, da mesma maneira, né? Assim, mas eu acho que o julgamento é aquilo que a gente mesmo que faz, né? A nossa consciência. Então, não adianta chegar e falar assim, mas era o que você conhecia. A nossa consciência nos cobra, né? Então, acho que a questão é essa, né? Então, a gente tentar melhorar. Então, hoje é tentar minimizar o efeito de uma educação que eu achava que era certa, entendeu? Então é isso, vendo até essa questão dessa parte, né, desse centro indutor do lar, então as almas que são valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, elas constituem uma minoria, né, são exceções no ambiente doméstico. Então aqueles espíritos com maior desenvolvimento moral, né, que já têm virtudes, mais maturidade espiritual, né, em vidas passadas, eles conseguem resistir mais a esses padrões negativos dos pais, né, e mantêm suas inclinações mais elevadas, né? Então esses espíritos, eles não são tão influenciados
né, tão facilmente influenciados, não se deixam tanto serem hipnotizados pelos pais, né, pelos erros dos pais, né, porque do que aquele espírito, mas eles são, na verdade, uma exceção, minoria. E ele coloca, né, que a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram um veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então, os pais, eles, né, aquilo que eu falei, eles são muito responsáveis por muitas questões que têm nos filhos, né? Então, e o hipnotizador, ele, de certa maneira, eu fiquei pensando assim, será que ele tem uma influência temporária sobre o livre-arbítrio daquele espírito? Porque é uma criança só aos nossos olhos. A gente sabe que é um espírito que já tem uma história, que já vem com uma bagagem, e ele vem também para trabalhar algumas questões que são individuais. Então, ele está naquela família porque ele precisa, né, de estar com aquelas pessoas, ter aquela experiência, mas ele também traz uma bagagem. Então, até que ponto que a gente pode influenciar, né, na escolha do filho, e até que ponto que faz parte do livre-arbítrio. Então, eu fico pensando assim, a gente viu, né, pelo menos eu vi aqui, que nessa primeira infância você consegue moldar mais a criança. Chega no momento que você não consegue mais. Então, aí a criança vai caminhar com as questões dela mesmo, né? Então, não vai ser mais uma criança. Então, o adolescente já começa, né, a mostrar mais a sua inclinação, né? Então, Sim. As três fases do espírito no processo reencarnatório. A gente costuma dizer que você tem a primeira fase, que é do 0 aos 7 anos, onde o espírito ainda não está 100% engajado no processo reencarnatório e que ele ainda tem muita ligação com o plano espiritual. E esse momento é que os pais vão criar uma base para ele despertar, para ele desenvolver, inclusive, para que no futuro ele venha a usar isso contra qualquer tendência ao crime ou ao mal. Isso é fato, entendeu? Uhum. Tanto é que... Gente, são 19 horas e 5 minutos. Vão continuar na próxima domingo? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Por último, quer perguntar? Pode responder, viu, gente? Tranquilo? Isabel? Sim. Vamos Tranquilo. encerrar, Estou então, tentando. Você parou de compartilhar? Oi? Eu parei de compartilhar já? Ainda não, pelo menos para mim não. Uai. Agora parou? Parou, agora parou. Então, gente, eu vou pedir a Patrícia para fazer a oração final, para a gente encerrar. Ok? Eu agradeço muito a oportunidade, Aline, porque essa semana a gente teve uma perda muito grande, né, que foi a do Léo. E eu gostaria de, nesse momento, agradecer a oportunidade que a gente teve de conviver com uma pessoa tão especial como ele, tão iluminada pelo amor de Cristo, né? Porque ele doou a vida dele inteira a favor do próximo. Então, eu gostaria que a gente mentalizasse a figura dele e pedisse, né, que ele esteja num lugar muito, muito, muito lindo, que ele esteja muito bem, tá? Então, vamos à oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada. Isso aí, gente. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa semana.